Olá. Ai, não acredito que não apareceu você. Sério? Eu tô te vendo. Ai, pois. Só tô vendo eu. Não, não creio. Pois é, tô inteira aqui. Oh, meu Deus. Ai, Será, né? Eu tô te vendo. Normal. Bom dia, irmã. bom dia. E aí, Fica vendo tudo tua certo? beleza aí. Diante do espelho. Hã? Tô diante do espelho. É. Ah, É. oh, Senhor. Hum, E Glória a aí, Deus. tudo certo? E aí? Tudo certo, na bênção. Vou Bom, mandar o convite para as meninas. né? Ontem a Fabrícia me mandou mensagem. Hum, Ela falando, né? Karina, ó, tô mandando essa mensagem para falar para você e sua irmã não parar de fazer essas lives. Ela, nossa, tem sido muito bom. Eu tô assistindo todas com a minha tia. Ai, meu Deus. Ela, olha, não pare, continue. Pois é, irmã. Tem que planejar o que vai fazer depois. É, sei. O, um rapaz que participa da célula, né, o marido da minha amiga, ele falando que nossa voz é muito igual. Ele me chama, mas a gente não consegue saber Será que eu canto também, igual a minha irmã? de tão parecida com a voz de vocês. Gisele mandou também ontem falando. Karina, não conhecia sua irmã, como ela parece com você. Ela, nossa, até o jeito de falar. Ai, ai. A gente não imagina, né? Porque a gente mesmo não acha, né? Mas todo mundo fala. É engraçado, né? Aham. Senhor. Ué, cadê o povo hoje? Tem gente, tem hora que o povo entra tão rápido. Ai, Deus. Será que vai ser só nós duas hoje? Sei lá. Vamos esperar, ver se aparece alguém. É. Ah, gente, que abrição de boca. Ontem tava com a coceira no nariz, eu tinha abstenção de boca. Nossa, deu uma coceiraiada no nariz. Eu vejo meus vídeos e falo, gente, mas que tanta coceira. Ai, Depressão no nariz. Só Deus. aí, ó, a Michelle entrou. Bom dia, amigo. Bom dia, Mi. Não, é só começar a falar que começa a coceira. De novo? Ai, Ai, bom dia, amor. Ó, Jaque também. Bom já. dia. Qual já? Jaque, Jaque Passamani. Ai, de sobrenome assim, não lembro. Deve ser sua amiga, assim, não? Bom Bom dia, já. dia. Tudo bem com vocês, meninas? Prontas para mais um dia?
Nossa, o culto de ensino ontem foi forte, tá? Ah, Nó. Depois você assiste. Foi benção. vou ouvir depois. Nossa, a igreja estava lotada. Você foi ou você assistiu em Eu casa? fui. Eu fui ontem. Nossa, foi benção, viu? Nó. Muito bom. Realmente a palavra do Senhor ela é muito profunda, né? Tem muita coisa. Assiste mesmo, Mi. Vale a pena. Nossa, Deus. Realmente, o Senhor me fez, tá alinhando a igreja. Agora é só alimento grosso. Ó, meu filho. Desce até quadrado. A Nossa, criança vai crescer na marra. vai. Bom Nossa, dia, Bom dia, Samanta entrou. bom dia, Sami. Menina, realmente, assim, é um tempo de maturidade mesmo, mano. Porque, olha, é forte. Bom dia, amor. Realmente, é um novo tempo. Glória a Deus por isso. É, E aí o glória a pastor Deus. começou a convocar, né, todo mundo para estar no culto de quinta, né? Aí ele até falou, esse que quem não começar, ele falou assim, que só vai fazer atendimento para as pessoas que depois de que for 6 vezes, né, no curso de ensino. Aí ele falou assim, aí eu vou ver lá. Se ela participou 6 cultos de quinta, aí eu atendo ela, senão eu não vou atender, não. Ele falou assim, porque a maioria das pessoas que me procuram no gabinete, ele falou assim, a maioria das pessoas que me procuram no gabinete, eu estou dando exatamente a resposta aqui no curso de ensino. Então vem. Alivia até o fardo dele, né? E Ai, realmente. Deus. Mas e aí ele começou a convocar tanto pessoal, e nossa, chegou até em cima, porque geralmente o culto de ensino é só embaixo, né? Assim, e é menos pessoas. Ontem parecia o culto de domingo. Até gente em cima. Nossa, Uhum. a igreja acordar, né? Ele está despertando mesmo a igreja. Chegou a hora. Glória. Bora então, vamos orar para a gente começar? Hora. Amém. Ora aí. Então vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesse Sim. dia, onde o Senhor nos presenteia com uma nova oportunidade, Senhor, uma nova oportunidade de fazermos coisas diferentes, para que nós venhamos obter resultados diferentes. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre tem oportunidades novas para nós, para que nós possamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Vem estar renovando, Senhor, a nossa mente, a nossa mentalidade, para que nós possamos realmente experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque tudo aquilo que o Senhor tem é bom, é agradável, é perfeito, e nós queremos realmente usufruir, Pai, usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas para isso nós precisamos renovar a nossa mente, que nessa manhã o Senhor venha renovar, Senhor, os nossos pensamentos, coloque as tuas verdades, Jesus, sobre a nossa vida, os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Pai, ser com cada um aqui, que o Senhor venha estar, Senhor, dando entendimento a cada um, que o Senhor venha estar falando a cada uma que está aqui nessa live. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que se renova sobre a nossa vida nesta manhã, o seu amor abundante. Pai, obrigada porque o Senhor, Ele sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, porque nada pode nos afastar do teu amor. Pai, estamos aqui, Pai, rendidos a Ti, querendo ouvir, né, sobre aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, acerca da sabedoria, que nós possamos crescer em sabedoria, possamos crescer, Senhor, no conhecimento de quem Tu és, possamos prosseguir em conhecer o Senhor, porque sabemos que quando conhecemos o Senhor, automaticamente o Senhor começa, Senhor, um processo de mudança na nossa vida, que nós possamos ansiar a cada dia, todos os dias, estar aos Teus pés, ouvindo, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada,
abençoa a vida da Cá nesta manhã, que estará dirigindo agora com a tua palavra. Que o Senhor venha estar encontrando em nós espaço, um coração sedento, Pai, para que essa palavra possa produzir, Senhor, frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meninas. Hoje nós vamos estudar Provérbios 16. E começa assim. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então a gente vê que como que o Senhor ele tem um futuro para nós, né? E quantas coisas, né, nós ficamos ansiosas, né, preocupadas com o nosso futuro, né? E aqui a gente já aprende com o próprio Deus que do homem são as preparações do nosso coração. A gente se prepara realmente, né? A gente coloca sonhos diante do Senhor, projetos. Ei, tia, bom dia. Bom dia, lindinha. Fernanda, bom dia, amor. Bom dia, meninas. Então, ó, a gente está estudando Provérbios 16 hoje. Né? Você que pode, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar com a gente. Então, do homem são as preparações do coração, né? Mas do Senhor é a resposta da boca. Então, ou seja, a gente pode confiar que o Senhor, ele cuida de nós, né? Ele tem realmente a resposta certa para o nosso futuro. Então, ou seja, o nosso exercício é sempre trazer essa confiança que o Senhor cuida do nosso amanhã, né? Então, a gente não precisa deixar o nosso coração se inquietar, né? Podemos ter sonhos, ter projetos, mas do Senhor é a resposta. Do Senhor, Ele sabe como conduzir cada um dos seus filhos nessa terra. Então, a nossa função é realmente confiar, né, os nossos caminhos diante do Senhor. Então, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor, cadê? Mas o Senhor pesa o espírito. E é tão incrível, realmente, a resposta do Senhor quando nós vamos tomar algumas decisões. Se o nosso coração começar a ficar em dúvida, não faça. Isso já é uma resposta. Porque a resposta do Senhor, ela traz uma paz. Então, ou seja, esse pesar no espírito é aquele coração que fica apreensivo, você fica em dúvida. Então, ou seja, já é uma resposta. Essa resposta já não vai, né? Porque todos os caminhos são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, ou seja, isso realmente já é um sinal para você não ir avançar, porque tudo que vem do Senhor traz uma certeza, uma convicção e uma paz. Então, onde que a gente precisa ficar ligada a isso. Eu costumo dizer até comprar uma roupa, né? Muitas das vezes a gente, quando está querendo comprar uma roupa, a gente fica com aquela dúvida. Toda vez que a gente compra na dúvida, depois a gente se arrepende. Então, ou seja, até nesses detalhes a gente vê como que é tão importante a gente se atentar, né, aquilo que realmente o Senhor está nos direcionando. Então, confia ao Senhor as suas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, para você ver, a confiança no Senhor traz uma estabilidade nos nossos pensamentos. Traz uma confiança realmente. Os seus pensamentos começam a ser direcionados, né? Onde que você vai errando menos. Porque quando você não vai agindo pelo impulso, o Espírito de Deus vai conseguindo te conduzir, né? Te direcionar, né? Porque você está conseguindo o quê? Se frear, né? Então, confiar no Senhor, as nossas obras, os nossos pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, o Senhor já está nos afirmando que os nossos pensamentos vai ser conduzidos. Então, é por isso que a gente precisa estar muito ligado a isso. O Senhor, o 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal.
Então a gente entende que o quê? Tudo que o Senhor ele realizou aqui, nessa vida, nessa terra, realmente foi para um propósito. O propósito dele é o melhor para nós. Então a gente precisa entender que todas as coisas, o Senhor ele tem um controle. Então, ou seja, o nosso dia a dia, a tendência nossa é sempre ficar realmente apreensiva, achando que o Senhor esqueceu de nós, achando que o Senhor não está nos vendo. Então, ou seja, é esse exercício que nós precisamos sempre trazer à nossa memória, que o Senhor, ele sabe o nosso futuro, ele conhece as nossas vidas, Ele fez todas as coisas, ele criou tudo para nós, Então, ele nos direciona, ele nos ensina, para que a gente realmente venha entender que ele está conosco, Então, a abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Então, aqui a gente já vê como que o Senhor ele não se agrada da soberba, não se agrada da altivez. Toda pessoa arrogante, ela acaba que ela está sendo influenciada pelas trevas, porque a soberba veio de Satanás. Por isso que o Senhor teve que expulsar Satanás do céu, porque ele nos influencia nesse espírito da soberba. Então, onde que a gente acaba sendo insensível a não ouvir, a não estar atento ao que ele instrui. Então, ou seja, a gente está tendo oportunidade de ouvir conselhos de Deus. Então, ou seja, mas o Senhor fala que a abominação é para o Senhor o altivo de coração, que se acha que já sabe tudo. Então, e a gente precisa entender que todas as nossas atitudes vai ter consequência. Nós vamos ter um julgamento final, Vamos ter, no final de todas as coisas, diante do tribunal do Senhor, quando chegar o grande dia, vamos ter contas a prestar para o Senhor. Então, a gente precisa saber que aqui ele nos dá a oportunidade de obedecer, de viver o que ele instrui, e sabendo que se a gente não quiser viver, vamos ter consequência. Então, ou seja, é isso que ele traz para nós, Esses ensinamentos para a gente ter essa oportunidade de aceitar o caminho dele. Então, por isso que, no 6 diz assim, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, para você ver como que realmente essa misericórdia nos purifica, nos santifica, quando nós reconhecemos, porque estamos num caminho mau, estamos num caminho das trevas, no sentido, quando a gente não está na presença do Senhor, somos influenciadas de uma maneira ruim pelo diabo, pela nossa natureza. Então, ou seja, quando vamos diante do Senhor, nós temos o quê? Essa misericórdia de reconhecer, de buscar ajuda, e pela verdade da palavra, nós temos o quê? Uma oportunidade de ser purificada, de ser transformada pela essa palavra. Olha que coisa linda. Por quê? Porque o Senhor quer que nós tenhamos o temor, que pelo temor do Senhor, você se desvia do mal. Então, ou seja, esse temor faz com que nós desviemos do mal. Então, o plano do Senhor Jesus é que nós não venhamos ser envolvidos nessa iniquidade, mas vivendo uma vida desviando do mal, porque tem uma consequência ruim para todos nós. Então, sendo os caminhos do homem, no 7, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Então, esse versículo é tão interessante, porque é onde que a gente encontra uma plenitude em Deus. Então, ou seja, o caminho que nós estamos aqui com o Senhor Jesus tem uma plenitude, tem uma paz que excede todo entendimento. Realmente tem um refrigério para nós. Então, a gente vai vendo como que é importante a gente obedecer ao Senhor para a gente se desviar dessas armadilhas que o diabo coloca, para não nos deixar envolvidos e sendo destruídos por este mal, por essas setas que acaba sempre tentando nos influenciar. Então, é tão incrível que, até assim,
a respeito de quando você decide realmente ir obedecendo ao Senhor, matando o mal com o bem, agindo, né, conforme o Senhor vai te direcionando, até que aquele tipo de pessoa que tenta fazer mal para você, daqui a pouco você vê que coopera para o seu bem, aonde que o mal fica envergonhado, né, aonde que o mal fica totalmente constrangido. Por quê? Porque acaba você matando o mal, porque você entendeu que a sua luta não é com a pessoa. Então, aí a pessoa, depois, ela fica constrangida. Né? E quantas vezes de nós a gente tem um olhar ruim para uma pessoa e depois a gente acaba, quando a gente começa a se relacionar com a pessoa, fala assim, meu Deus, tudo que eu pensava é totalmente ao contrário. Né? Então, ou seja, a gente precisa entender que o Senhor, ele, conforme a gente vai se envolvendo com essa palavra, o Senhor Jesus vai nos direcionando, a gente vai vendo que até o que é mal, realmente, o Senhor faz ter paz com você. Então, ou seja, a gente não precisa, no sentido de você ficar sempre assim, sendo envolvido realmente com essas armadilhas. Você precisa buscar realmente o Senhor, o direcionamento, o discernimento, para que a gente não venha cair nessas armadilhas e venha se livrar realmente desses embaraços que nos cerca na terra, né, para nos atingir. Então, o 8 diz assim, ó, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com a injustiça. Então, olha para você ver como que é tão tremendo que o Senhor, ele quer nos ensinar a gratidão, né? E quando eu estava lendo esse versículo, aí tem um versículo que diz assim, tá até em Mateus 25, 23, né? Que o Senhor falando que deixa eu até ler aqui para vocês. Eu achei ele muito interessante, né? Que a gente, 25, 23, que diz assim, digo-lhe, disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Então a gente precisa entender isso, porque quando nós começamos a exercer a gratidão, até nas pequenas coisas, aí a Bíblia diz, né, que sobre o muito o Senhor nos coloca, né? Então, ou seja, a gente precisa deixar que esse coração grato venha realmente exalar dentro de nós. Né? Sede fiel no pouco, que no muito o Senhor coloca. Porque, assim, se a gente for conduzido logo para o muito, se os nossos olhos estiverem distorcidos, a gente não consegue nem desfrutar do maior. Né? Então, ou seja, por isso que o Senhor ele nos ensina, né, todos os dias a como ser grato nas pequenas coisas, a como realmente, o melhor é o pouco com a justiça. Você entender também que o melhor é fazer o que é certo, né? Não se ser deixado levar, né, por essas coisas que existem no mundo, essas oportunidades que acabam existindo no mundo, trazendo uma forma, né, falar a verdade, é uma forma tentando nos engessar, aí o certo está ficando errado e o errado está ficando certo. Né? Então, ou seja, a gente precisa deixar que a verdade, a gente precisa escolher andar nessa verdade sempre, né? O certo é certo, errado é errado. Então é melhor o pouco com a verdade, o melhor é o pouco realmente ali que é o seu ganha-pão do que você entrar em embaraço, fazer as coisas de qualquer jeito, né? Tiver que mentir, tiver que realmente agir prudentemente, né? Então esse versículo fala muito sobre isso. Então no versículo 9, diz assim, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, olha você ver como que a gente vai entendendo, né, da mesma maneira que a gente leu no começo, que o Senhor, ele realmente ele dirige os nossos passos. Olha para você ver como que é tão tremendo isso. Muitos de nós, né, hoje estamos aqui tendo uma oportunidade de ouvir uma palavra de Deus. Mas um tempo atrás a gente não estava tendo essa oportunidade. Né? Quantas de nós assim nunca imaginou talvez ser crente, nem conhecer Jesus, nem sabia o que era isso. Então, ou seja, você vê como que o Senhor ele vai conduzindo os nossos passos nessa terra. Né? Porque ele que cuida de nós, desde o ventre da nossa mãe, ele está ali cuidando. A Bíblia diz, né, que antes da gente
ser formado no ventre da mãe, ele já tinha um projeto, ele tinha um plano para nós. Então, ou seja, ele vai guiando até aquele caminho que a gente pensa que está entrando num caminho errado, daqui a pouco ele realmente faz a gente se encontrar e coopera para a gente realmente se encontrar com essa verdade. Então, ou seja, o Senhor, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, ou seja, tudo realmente coopera quando nós se encontramos com essa verdade. Então, ou seja, quando nós nos deparamos com essa verdade, os nossos passos vai ser o quê? Direcionados, vai ser disciplinados, vai ser orientados, vai ser guiado mesmo por um caminho que traz vida. Então, a adivinhação se acha no versículo 10. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo, não prevaricará a sua boca. Então, olha para você ver como que é importante a gente ser deixado conduzir pela razão da palavra, né? Sair das emoções, né? Porque a adivinhação se acha nos lábios do rei em juízo. Não prevaricará a sua boca. Então, olha o importante a gente sair da emoção e agir com a razão. E em juízo, vamos o quê? Disciplinar os nossos lábios. Porque nossos lábios vai começar o quê? Ser direcionados, né? Disciplinados, a nossa boca. Né? Então, ou seja, o Senhor, ele quer realmente... Porque as nossas emoções, né? Quantos de nós, nas nossas emoções, a gente acaba o quê? Se precipitando no nosso falar. Porque o Senhor, ele, né, sempre trazendo ensinamentos para nós a respeito daquilo que nós lançamos, né, da palavra, que tem muito poder. Então, ou seja, os lábios precisam ser disciplinados. Então, no 11, o peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Então, ou seja, cada atitude nossa vai ter uma consequência diante do Senhor. Né? O que é certo, como o que é errado. Então, a balança é justa. Não adianta a gente achar que o Senhor, a gente fazendo as coisas tudo errado, o Senhor vai dar um jeitinho, igual muitos falam, né? O jeitinho brasileiro. Não. Diante do Senhor, o Senhor, ele é justo. O que ele faz realmente é o que é o certo. Né? Então, ou seja, se a gente buscar ter atitudes conforme a tua palavra, a tua justiça, vamos ser abençoados. Se a gente quiser pegar o caminho do mal, vamos ter consequência. Então, diante dele existe essa balança justa. Então, no 12, a abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Então, temos que ficar unidas realmente assim calma aí, 12. Nós temos que realmente entender que é abominação para o Senhor o praticar a impiedade. Isso tem que nos incomodar, né? Tem que trazer dentro de nós esse incômodo. Né? A gente não pode se conformar de permanecer nesse lugar do pecado, nesse lugar que realmente entristece o coração de Deus. O Senhor, ele realmente tem um novo tempo para cada uma de nós, que nós possamos se permitir ser moldadas pelo Espírito de Deus, porque o Senhor quer mudar realmente o nosso caráter, a nossa maneira de como ver, de como agir, de como falar. Existe realmente uma disciplina de Deus para nós. Então, isso é abominação para os reis, do que praticarem impiedade. O rei, o Senhor, ele nos chamou hoje de como reis, né, e sacerdote. Então, ou seja, a gente precisa, dentro de nós, ter essa abominação de praticar isso. Né? A gente tem que buscar realmente viver a verdade, porque com a justiça se estabelece o trono. Né? Diante da justiça da palavra, que nossa vida vai começar o quê? Ser estabelecida, construída, né? Disciplinada pelo Senhor. Então, no 13, os lábios de justiça são contentamento dos reis, e eles amarão o que falam coisas retas. Então, para você ver como que diante, né, de verdades traz um prazer para nós. É tão ruim a gente, né, conversar com pessoas que você percebe que está mentindo, que acaba sendo um engano. A pessoa parece que ela cria uma imaginação na mente, né, ela vai vivendo naquele engano, naquela mentira. Né? Então, ou seja, é muito ruim, né, andar com esse tipo de pessoa. Então, a gente precisa buscar sempre o quê? Ser verdadeiro.
né? Porque os lábios da justiça, ó, para você ver, existe alegria, e eles amarão falar coisas retas. Então, ou seja, a gente precisa se alegrar realmente de estar no meio de pessoas que falam a verdade. A gente tem que buscar esse discernimento em Deus, realmente, para a gente ser totalmente assim, não ser enganadas, né? Por tantas conversas que nos rodeiam, né? Então, quantas pessoas acabam agindo de uma maneira maligna, né? A pessoa na sua frente é um jeito, por trás é outro, né? Então, ou seja, é muito ruim se relacionar com esse tipo de pessoas, né? Então, o Senhor, ele vê tudo, né? Ele conhece cada uma de nós. Então, a gente precisa realmente buscar essa verdade, né? Não precisamos fingir, não precisamos querer mostrar uma coisa que nós não somos ainda, né? Deixa o Senhor te ensinar isso, né? Porque a verdade realmente ela alegra o coração. E é incrível, porque o Espírito de Deus ele começa a trazer uma testificação, ele testifica quando tem uma verdade e quando não tem. Então, ou seja, e a pessoa pensa que ela está enganando, né? Mas a pessoa está vendo que ela está sendo usada pelo engano. Então, ou seja, a gente precisa buscar isso, ter essa transparência diante do Senhor. Então, o furor do rei é como um mensageiro da morte. O 14. Mas o homem sábio apaziguará. Então, a gente percebe aqui, né, esse conselho mostrando para nós que a raiva, né, quando nós estamos irados, quando estamos chateados, quando estamos com esse sentimento ruim de raiva, é como se fosse um mensageiro da morte. Dá um exemplo, você é como um mensageiro da morte, você vai soltar coisa que vai matar alguém, tipo assim, com as palavras, né? Então, ou seja, mas o homem sábio apaziguará. Então, para você ver como que realmente a sabedoria está em apaziguar, está trazer a paz, está trazer o equilíbrio, né? Então, na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como uma nuvem de chuva seródia. Então, ou seja, para você ver como que realmente o Senhor, ele quer nos iluminar, né? Porque na luz do rosto do rei está a vida. Então, ou seja, o Senhor quer nos iluminar nessa terra, para que a gente venha realmente ser a luz, né? Como ele falou, eu chamei vocês agora para ser a luz do mundo, né? Então, diante de vocês tem que ter luz, tem que ter vida. Então, na luz do rosto do rei está a vida. E a sua benevolência é como uma nuvem de chuva seródia. Então, ou seja, você é como, o Senhor coloca as nossas vidas como um bálsamo, né? Como uma chuva na terra seca, né? Então, ou seja, aonde que essa sabedoria do próprio Deus vai conduzir para que nós possamos encontrar os corações sedentos, pessoas que realmente estão precisando de uma palavra, pessoas que estão sofrendo. Então, essa palavra, ela é como realmente, ela é uma chuva seródia, é um bálsamo, né, que desce na hora certa. Então, é isso que o Senhor tem para nós esse tempo, realmente nos levantar, para a gente ser a luz realmente, né, e trazer essa vida para as pessoas, né, não ser um canal de morte, um canal que fere, você se disciplinar naquilo realmente que você está lançando, no seu cuidado, né? Porque o Senhor, ele está levantando a igreja dele para ser usada por ele, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de como a gente agir, né? Então, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, no versículo 16. E quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então, para você ver como que a sabedoria, a gente precisa ansiar por essa sabedoria, mais do que tudo, né? E essa excelência, ela adquire, né, diante do Senhor, quando nós estamos buscando a sabedoria, a excelência, o Senhor vai o quê? Trazendo essa prudência para o nosso caminhar, né? Então, ou seja, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, tipo assim, é tudo, né? A gente tem que ansiar por essa sabedoria. A sabedoria realmente o Senhor quer nos entregar, para a gente ser pessoas melhores, pessoas que realmente têm o controle. Jesus, ele veio resgatar o nosso controle de novo, o governo nosso. O pecado roubou esse controle nosso, por isso que a gente tem essas naturezas difíceis de lidar. Então, o Senhor Jesus, ele quer que nós ansiamos por isso. Busque a sabedoria, busque mais do que tudo na sua vida. E quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então, ou seja, a excelência está nesse lugar da prudência, da vigilância,
Nisso a gente vai conseguindo ser conduzidos, direcionados, disciplinados por essa palavra, por essa verdade. Então, o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. Então, ou seja, existe um caminho no alto, né? Isso aqui é no mundo espiritual. Existe um caminho por cima da terra, né? Esse caminho que realmente nos faz desviar do mal, onde que você consegue enxergar, onde que tem cilada, onde que tem armadilha, onde você fala assim, aqui eu não vou não, aqui eu me freio, aqui eu me policio. Então, ou seja, é o alto caminho dos retos, é desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Então, ou seja, observa como que nós temos que ter esse cuidado de como a gente guardar realmente o nosso caminho. A vida é de cada um, a vida é sua, a vida é minha. É sua vida, ela é preciosa, precisamos cuidar dela. Não podemos andar de qualquer jeito. Precisamos guardar o nosso caminho, porque guardando o nosso caminho preserva a nossa alma. A nossa alma começa a ser protegida realmente de todo o ataque do diabo que está lutando 24 horas tentando contra nós. Então, a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Então, mais uma vez, o Senhor nos mostrando que se a gente for por esse caminho da soberba, nós vamos cair. Não tem vida nesse lugar, só tem queda. Né? E a altivez do espírito precede a queda. Então, ou seja, é um lugar de queda realmente. Aquela pessoa que realmente ela não quer crescer. Ela se fechou, é uma pessoa que acredita que sabe tudo. Por mais, irmãs, que a gente pode estudar, a gente pode ler, a gente pode fazer curso, teologia, pode ter livro, pode ter tudo. Mas diante do Senhor sempre temos que ter essa humildade. Sempre o Senhor tem algo novo para nos acrescentar. Então, ou seja, a gente precisa ser humilde. Ouve primeiro o que a pessoa tem a dizer. Escuta, a gente precisa aprender a escutar. A gente muitas vezes quer falar muito, quer debater a verdade. E não precisa, a gente precisa buscar sempre esse equilíbrio diante do Senhor. Porque a sabedoria está nos conselhos. Talvez uma pequena palavra, né? Uma pequena palavra vai te ajudar a vencer grandes guerras. Então, ou seja, só que muitas das vezes a gente não ouve, a gente acaba se sentindo certo, a gente vai no nosso impulso, agindo, e isso acaba o quê? Nos embaraçando cada vez mais. Então, a gente precisa ter esse coração humilde diante de Deus. Sempre a humildade agrada o coração de Deus. E a nossa natureza, da natureza do pecado, ela não tem humildade, ela tem uma soberba. A gente acha que já sabe. Né? Então, a gente já acha que já estudou. E principalmente quando a gente está na igreja, a gente pode ser o tempo de igreja, a gente vai estudando, aí daqui a pouco você vai se sentindo mais santo do que o outro, aí vai julgando todo mundo. Então, ou seja, a gente precisa tomar muito esse cuidado. Né? O Senhor, ele não veio condenar ninguém, ele veio ensinar. Então, ou seja, não tem como a gente exigir também de atitude de pessoa, sendo que ela não conhece. É uma pessoa ignorante, talvez nunca ouviu uma verdade. Aí você já chega com uma palavra dura, uma palavra de confronto. Isso não tem sabedoria. Isso não vai acrescentar nada, isso não vai ajudar em nada. Isso só vai trazer problema. Então, melhor é ser humilde de espírito. No versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojos com soberbos. É muito bom a gente estar envolvido em pessoas que querem aprender. Como é bom, é um aprendendo com o outro. Um fala, outro ouve, um fala, outro ouve, um fala, outro ouve. Agora, quando a pessoa, ela se acha que sabe tudo, você não consegue nem falar nada. Aí você vai tentar, a pessoa já está te cortando, não sei o quê, e acha, e ali já vai te cortando. Então, aí você fala de novo, a pessoa já está te cortando de novo. Ou seja, isso é desperdiçar. Então, é muito melhor você repartir o pão de Jesus com a pessoa que quer aprender do que aquela pessoa que já sabe. Ah, então beleza, vai no seu caminho, você acha que já aprendeu? Beleza, na paz, show, sem briga. E deixa a pessoa viver do que ela acha, entendeu? Agora, quando a pessoa ela quer aprender, ela vai ouvir, ela vai querer, não, o que você tem a dizer? Por mais que ela talvez não concorde ainda, né, assim, com o seu ponto de vista, daquilo que você entendeu ainda, mas amém, né, ouve o que a pessoa tem a dizer, né, então, ou seja, a gente precisa realmente, para a gente crescer em Deus, é exatamente assim, a gente precisa aprender a ouvir, inclusive ouvir o Senhor, né, então, ou seja, no 20, o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, e o que confia no Senhor
será bem-aventurado. Então, para você ver como que o atentar está bem ligado. Né? Quantas pessoas talvez vai estar na igreja, ver uma pessoa que, tipo assim, não é conhecida na igreja, esse irmão, né? Tipo assim, não gosto, exemplo, né? E aí você fala assim, poxa, querido, o pastor, exemplo, mas é um irmão presbítero. E aí, se você se fecha, você perde a oportunidade de crescer, porque você pode ter certeza, a palavra do Senhor, ela fala. Então, ou seja, se o Senhor colocou aquela pessoa ali para estar naquele momento falando, você pode ter certeza, o Senhor tem algo a acrescentar, e o Senhor usa pessoas que a gente nem imagina. Então, a gente precisa ter, por isso que é importante ter essa humildade, porque o Senhor pode usar uma pessoa, talvez, na rua, uma pessoa no ônibus, a pessoa no banco, no mercado, o Senhor usa. Então, ou seja, aquele que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Então, por isso que diante do Senhor a gente tem que sempre buscar essa humildade. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Irmãos, como que realmente todos nós temos algo a compartilhar. Todos nós temos algo que o Senhor já realizou, né? Todos nós, o Senhor já tem, né, conduzido as nossas vidas em tantas coisas. Então, ou seja, a gente precisa deixar que o Espírito do Senhor nos leva, nos guia realmente a crescer cada vez mais em sua confiança, porque a gente precisa aprender a confiar no Senhor. O exercício nosso da fé é realmente exercer essa confiança no Senhor, porque o que confia no Senhor será bem-aventurado. Né? Então, ou seja, é uma pessoa que desfruta, né, dessa bondade, dessa verdade, dessa alegria do Espírito. Então, precisamos disso. No 21, o sábio de coração será chamado prudente. Aí, ó, para você ver como que é tão importante a gente ser ensinados pelo Espírito. Porque o Senhor, ele vai te ensinar como falar, igual a gente está falando desde o início. Né? O Senhor, ele vai começar a te ensinar, ele vai trabalhando aqui dentro, transformando você, e ele vai querendo o quê? Te usar agora como um canal de Deus para ele. Né? Então, ou seja, como que ele usa? Através de quê? Da palavra, então é falando. Então é por isso que é tão importante a gente aprender como se comunicar um com os outros. Né? Minha irmã até falou, acho que foi ontem, né? Tipo assim, quantas vezes a gente quer falar uma coisa com o nosso marido, a gente está até certo, mas a gente fala na hora errada, no momento errado. Então, ou seja, aí vai de tudo água abaixo. Né? Então, ou seja, isso que o Senhor, ele vai trazendo para nós, né? Esse equilíbrio de como se comunicar. Né? Porque tem coisas que você quer falar, só que o outro está entendendo totalmente, não é nada daquilo que você quer falar. Então, ou seja, aí por isso que precisa manter a calma e explicar novamente. Não, eu entendi errado. Então, ou seja, a comunicação, de onde saiu até chegar no ouvido da pessoa, pode chegar totalmente contrário. Né? Então, ou seja, por isso que o Senhor quer trazer sempre esse equilíbrio para nós, para a gente saber como se comunicar um com os outros. Quando a gente vai aprendendo com o Espírito, isso quem ensina é o próprio Espírito, que ele vai ensinando a gente a se comunicar um com os outros, para a gente viver essa vida de desfrute. Então, o sábio de coração, ele será chamado prudente, e aí vem aqui, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha como que é interessante isso. Então, ou seja, porque o Senhor quer trazer para nós palavras doces, palavras que realmente vai ter prazer de ouvir. Né? Então, ou seja, é isso que o Senhor, ele começa a trazer, essa doçura nos lábios, né? Porque é onde que as pessoas vão querer te ouvir. Uma pessoa que ela é ríspida na forma de falar, até no sentido de talvez abordar a palavra, a pessoa se fecha, a pessoa não quer nem mais ouvir. Né? Então, ou seja, quando você tem uma empatia, quando você realmente dá uma atenção, para você ver, isso é Jesus que... Você vê, Jesus, ele é todo poderoso, olha para você ver o amor dele para nós. Né? Ele não nos condena, não nos acusa, sempre está aqui nos ensinando, nos ajudando. Então, ou seja, isso ele vai trazendo esse ensino para nós, para a gente também como conduzir, para a gente ser um instrumento dele. Né? O Senhor não quer que a gente mate as pessoas com as palavras, o Senhor quer que a gente realmente entenda que existe uma doçura nos lábios e aumenta o ensino. Então, ou seja, acrescenta ensino nessa parte. Então, ou seja, a sabedoria está nesse lugar. Né? A gente precisa buscar isso. Vamos lá no 23. É 23, isso. Não, 22, né? 22. Então, ó, o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Mas a instrução dos tolos é a sua estultícia.
Então, ó, pra você ver como que realmente o entendimento do Senhor Jesus para aqueles que o possuem é uma fonte, é inesgotável. Sempre tem algo a mais, sempre o Senhor tem algo a mais a nos ensinar, né? Então, é isso que a gente precisa entender, que é uma fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a instrução do tolo é a sua ignorância. Então, ou seja, a instrução do tolo não tem realmente um crescimento, não tem ensino, né? É uma ignorância, a pessoa é ignorante. Então, ou seja, ela não ensina ninguém, nem ela mesma, né? Então, ou seja, é por isso que a gente precisa sempre deixar o Espírito Santo realmente, porque, irmãos, o Espírito de Deus, ele quer realmente nos disciplinar para um propósito, ser o quê? Um canal dele, na Terra, né? Então, a gente precisa buscar sempre essa correção, esses conselhos que ele nos dá, né? Então, o coração do sábio instrui, aí, ó, novamente, ó, 23, o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos teus lábios. Então, para você ver como que os nossos lábios precisam ser educados. A gente não sabe, a gente é desenfreado, a gente fala mesmo, a gente, né, vai de qualquer jeito. Então, ou seja, mas existe uma disciplina nesse lugar, né? A sabedoria, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos ensinar como falar. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, para você ver como que as palavras realmente ela tem um poder de trazer vida, né, ou matar, né? Então, ou seja, a gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus coloque essas palavras como favos de mel nos nossos lábios. São palavras doces, são palavras que... Aí fala assim, mas Jesus, ele é verdade, ele é justo, ele não passa a mão na cabeça. A verdade é uma só, a gente sabe disso, mas é tudo de como falar, de como abordar, de como realmente a gente conduzir aquela pessoa, porque a vida é preciosa para Deus. Jesus ama pessoas, né? Então, da forma de como você fala, você pode matar uma pessoa. Quantas pessoas feridas, machucadas por palavras, inclusive na igreja, na liderança, né? Pessoas que têm um cargo, né? Que têm uma influência, pessoas que realmente têm ali um poder, assim, no sentido, né, de uma influência mesmo. Então, ou seja, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque palavras, ela não volta, né? Então, ou seja, por mais depois você pede perdão ali, mas a pessoa fica, ela até te perdoa, mas acaba, né, se afastando um pouco. Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado daquilo que a gente fala, né? A gente precisa buscar isso em Deus, porque as palavras dele, como ele diz aqui, ó, são doces para a alma e saúde para os ossos. Então, ou seja, a palavra de Deus, ela traz vida para todos nós, ela traz realmente um bálsamo para a nossa alma mesmo, né? Então, ela vem com uma saúde para a gente, né? No versículo 25 diz, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte, né? Então, ou seja, a gente precisa entender que o nosso caminho realmente, né, a forma de como a gente age vai ter consequência daquilo que nós se portamos, da maneira que nós, das nossas atitudes, tudo que nós fazemos tem resultados, né? Então, se a gente realmente quer resultados diferentes, a gente precisa agir diferente. A gente precisa buscar realmente agir diferente. Então, está tudo ligado na atitude, né? Então, 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga, né? Então, a gente percebe que como que o Senhor ele quer trazer para a gente também um equilíbrio, né, nisso. Né? A gente sabe que o Senhor ele ama os trabalhadores, mas tem quantas pessoas ela acha que a vida se resume só no trabalho. Ela não consegue desfrutar nem com a família, ela não consegue parar nenhum momento. Né? E assim, quanto mais trabalho para ela, é melhor. Então, ou seja, isso a boca dela está instigando, ela só pensa nela, ela só quer o bem-estar dela, ela não olha para o lado. Né? Então, isso aí vem realmente trazendo, né, se o Senhor deixou isso aqui na palavra, a gente vê que realmente a gente tem um desequilíbrio. Então, onde que a gente precisa, né, se frear, né, porque quantas pessoas, né, tipo assim, igual a gente está aqui, a maioria mulheres, quantas de nós, né, muitas das vezes, a gente abre mão, né, até dos filhos, e o negócio é trabalha, e daqui a pouco quando você vê o menino cresceu, daqui a pouco tá adulto, você fala assim, meu Deus, já foi. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque o Senhor, ele está nesses princípios, né? Da gente se policiar, né? Diante do Senhor. Então, aqui, ele fala realmente de um equilíbrio, né? Então, no 27, o homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como um
como que um fogo ardente. Então a gente vê que realmente essa natureza maligna, né, nos lábios, né, que acaba a pessoa que ela, né, não deixa o Espírito Santo moldar ela, né, os lábios é como um fogo ardente, né? Então, ou seja, a atitude acaba só cavando mal, porque não deixa o Espírito Santo de Deus conduzir. Então é uma pessoa que não se analisa, né? Então ela vai vivendo e ela não nem pensa nas consequências, né? Então isso é muito perigoso. No versículo 28, né? O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Então, você vê, aí o 29 que acaba sendo a mesma coisa, vou ler também. O homem violento persuade o seu companheiro e guia por caminho não bom. Então, ou seja, olha para você ver como que é tão... a gente precisa estar sempre atento a isso, porque as trevas, né, sempre quer nos influenciar a ter um olhar ruim para o outro, né? Então, ou seja, isso é incrível, que parece que tem situações que nos envolve, é tão sutil, né? Acaba sendo uma obra tão das trevas, né, no sentido de nos envolver, maligna, que a gente começa a olhar ruim, e aí a gente começa a falar aquilo que a gente imaginou para outras pessoas, e aí, ou seja, a gente vai defamando, né, e ainda vai influenciando todo mundo a pensar do mesmo jeito que você, né? Então, ou seja, isso é muito perigoso, porque isso é uma natureza, né, maligna. Então, isso é um homem perverso, né? E, ó, levanta contenda, né? Então, ou seja, ó, pra você ver como que uma atitude nossa é perigo, né? Tipo assim, a gente precisa tomar esse certo cuidado, porque senão a gente pode, o quê? Separar os maiores amigos, né? Então, ou seja, talvez daquela forma que você viu, talvez foi uma interpretação sua, dali você já passa uma informação ruim, daqui a pouco a pessoa também está contaminada, daqui a pouco está todo mundo contaminado. Então, ou seja, isso não agrada o coração de Deus. A gente precisa sair desse lugar, porque diante do Senhor não tem isso, né? Diante do Senhor, o Senhor quer que nós entendemos a importância de uma vida, né? E o pastor Delano até deu um exemplo ontem que, né, que foi forte, 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 que eu achei tremendo e vou compartilhar com vocês. Aí ele colocou até o pedestal lá do microfone, né? E ele pegou e falou bem assim: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, isso é sinal que tem um bloqueio entre você e Deus também. Então, ou seja, olha como que isso é forte, porque realmente o amor de Deus, ele veio para trazer uma unidade. E quem traz esse tipo de contenda, de confusão, é Satanás, é as trevas, né? Então, é por isso que o Senhor, ele sempre nos orienta a não agir da forma maligna, né? Então, foi forte, não foi, Nandinha? Nosso Deus, eu falei, Jesus, que coisa forte. Então, é importante, ele falou assim, então, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, quebra essa barreira, porque essa barreira aí está entre você e Deus também. Então, realmente, a gente precisa quebrar essa barreira, né? Diante do Senhor. Então, ele falou assim, você prefere ter o contato com Deus ou continuar nessa separação? Né? Então, ou seja, é melhor o quê? Quebrar essa barreira. É um orgulho isso. Quebra isso logo, pede perdão, se resolva. Mas eu falei, Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero estar com o Senhor. Então, ou seja, a gente não pode se deixar levar por essa influência das trevas, não, irmãos. É isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está nos alinhando, né, para que a gente venha o quê? Receber a salvação e o avivamento que ele tem para a igreja. Né? Então, mas o violento, ó, o homem violento, que é o diabo mesmo, trabalhando incansavelmente, trazendo. Aonde ele está, é isso aí, ó. Ele faz o quê? Separação do companheiro, e ainda nos leva, ó, guia-nos por um caminho não bom. Aí a pessoa ainda te influencia e você vai com ela naquela influência das trevas, daqui a pouco você está olhando estranho também para outro, daqui a pouco você vai envolvendo. E, irmãs, é muito sutil isso. É muito sutil. Então, a gente precisa até de... Você vê, a gente está aqui buscando uma palavra de Deus para nós. Então, se o Senhor, ele realmente, o homem vão, ele cava o mal. E os seus lábios, o quê? Vai ser como, ele trouxe um exemplo, vai ser como um fogo ardente. Então, ou seja, você tá o quê? Você não se freia naquilo que você faz, você vai defamando, vai falando. Irmãs, isso é perigoso, porque Jesus, ele vê tudo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Aí no 30, fecha os olhos para imaginar a perversidade, mordendo os lábios efetua o mal. Então, ou seja, você está imaginando o mal, daqui a pouco você começa a morder seus lábios, mas tem que falar. E aí, fala,
pronto, efetua o mal. Então, ou seja, olha como que é tão importante, porque assim, é incrível como que essa força das trevas nos influencia mesmo para falar. O negócio é colocar para fora. E o domínio próprio é o quê? Segurar, se freia. Não vai edificar, não vai trazer vida, vai ferir, vai machucar. Deixa para lá, deixa o Senhor realmente te ensinar isso, te se dominar. Então, aí para você ver, coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Então, o Senhor, ele realmente, ele tem o quê? Uma coroa para nós, né? Uma honra, para que, porque o coroa de cãs é cabelo branco, né? Então, a gente vê que o Senhor, ele tem um caminho de triunfo, né? Tipo assim, na sua vida, que é aquele que, achando-a no caminho da justiça, que é o caminho da palavra de Deus, o caminho da verdade, né? Então, ou seja, vale a pena obedecer esse caminho. No 32 diz assim, melhor é o longânimo do que o valente. Ó, para você ver como que Jesus é tremendo, ele tem resposta para tudo. Melhor é o longânimo do que o valente. O que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Né? Não tem, isso que é tremendo, porque assim, a longanimidade demonstra o que? A paciência. Né? Então, a paciência está interligada à longanimidade. Então, ou seja, o Senhor quer trazer para nós esse caráter manso dele. Né? Então, ou seja, não adianta a gente querer governar uma cidade inteira, né? A gente achar que faz tudo, que não sei o quê, e vai e tal. Mas isso aí não traz, não acrescenta nada, porque é onde que você é impulsiva, né? Então, o Senhor, ele, agora o que governa o seu espírito realmente, o Senhor, ele tem algo grandioso para nos revelar cada vez mais, que é onde que quando a gente começa a se governar, o próprio Deus, ele começa a te conduzir a um nível de maturidade, porque realmente a maturidade está ligada também nesse domínio, né? Então, ou seja, a maturidade, ela realmente ela te ensina como você se comportar, né? Então, foi até, o pastor também até falou sobre isso também ontem, né? Uma pessoa que, tipo assim, o silêncio ele fala, né? Muitas das vezes a gente quer falar muito, mas a gente acaba se atropelando mesmo. E aí, quando você se silêncio, o seu silêncio acaba sendo uma resposta para a pessoa. Não, então, a gente precisa buscar isso. E o versículo 33, que diz assim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Então, ou seja, realmente, assim, a sorte pode chegar no nosso colo, né? Mas quem nos guia os nossos passos é o próprio Deus. Então, ou seja, a gente precisa, e aqui no 33, como do primeiro que a gente começou a ler, acabou fechando igual, né? Assim, na mesma conclusão. O que realmente quem quer nos guiar é o Espírito de Deus. Que possamos realmente, todos os dias, buscar, né, o Espírito Santo de Deus e pedir para que ele venha nos governar, nos ensinar, nos direcionar, como ele tem trazido tantas revelações aqui para nós, né, esse domínio, esse controle, né? Então, o Senhor é tremendo. Fala um pouquinho aí, irmã, eu acho que eu falei muito. Nossa, aí, ó. Mas amém. Jesus é bom. Ele é grande, né? Ele é Deus é grande. grande. Vai até o 33. Não, eu só queria destacar realmente a questão do orgulho, né? Que é a raiz realmente de todo o mal. Foi aonde Satanás ele caiu do céu, né? Através do orgulho. E é da mesma forma nós fomos retirados do jardim devido ao orgulho também, né? Quando a gente começa a olhar para si, Satanás ele faz Eva olhar para si, né? Então, muitas das vezes o que nos faz realmente cair é quando nós começamos a voltar os nossos olhos para nós mesmos, né? Então, e o orgulho eu fui ver na raiz, né? E eu achei muito forte que a raiz no orgulho, né? No hebraico, a tradução fala que é gavá, que em hebraico, que significa gafanhoto. Então, o orgulho é como um enxame de gafanhoto que sempre impede a verdadeira colheita espiritual para nós, né? Então, como você vê como que é tão perigoso o orgulho, que realmente é como um gafanhoto, ele vai comer toda a colheita, né? Então, ele vai vir para destruir mesmo. Então, que nós possamos realmente, sempre por isso que nós precisamos estar diariamente com o Senhor, realmente nos esvaziando, porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, vamos cair em destruição, né? Porque eu dou um exemplo, né? Porque eu estava quase em 2020, né?
eu estava com o meu casamento muito ruim, né? Então, e era a raiz o quê? Do orgulho. Por quê? A gente olha, né, casal, a gente olha sempre para o outro e vê que o outro sempre está errado, né? A gente sempre é a certa, né? E quando eu realmente fui diante do Senhor, o Senhor começou a me olhar e eu vi como que eu estava cheio do meu orgulho. Então, o orgulho estava levando o meu casamento à destruição, né? Eu poderia realmente ter perdido o meu casamento, mas pela misericórdia do Senhor ali, realmente, quando a gente vai diante dele, ele vem realmente para trazer para nós esse arrependimento, né, essa humildade, ter o coração humilde, né, realmente de reconhecer os seus erros, né, e realmente começar a nos enxergar e realmente começar a nos tratar, porque muitas das vezes a gente que precisa ser tratado, porque nós precisamos realmente nos deixar que esse orgulho, ele realmente saia da nossa vida, e é diariamente. Né? E o Senhor ele nos dá esse autocontrole, que é o governo, o domínio que foi tirado também na queda, o Senhor nos devolve esse domínio. Né? Então, por isso que ele fala que nós somos como reis e sacerdotes, porque o rei ele tem esse governo nas mãos. E muitas das vezes as pessoas ficam assim, né? Não, meu jeito é assim, né? Eu sou mesmo. Aí coloca desculpa no seu próprio temperamento, né? Quem diz, os coléricos, né, os sanguíneos, né, então que tem esse impulso de falar, né, então aí coloca no temperamento, não, eu sou assim, mas o Senhor, ele te deu o governo da sua vida, né, então nós precisamos ter esse governo, esse domínio, né, porque realmente se nós não estamos tendo esse domínio, né, vamos ser levados realmente a esse orgulho que vai levar realmente à destruição, como está falando aqui, que o gafanhoto ele vem para destruir a colheita, né? Então nós precisamos ter realmente essa consciência, né? E por isso que o Senhor está nos direcionando realmente a nos portar hoje em sabedoria, né? A gente começar a ouvir realmente, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. Então como que a gente importante a gente aprender a ouvir, né? E ouvir a palavra. Então, quando nós começamos a ouvir, né, mostra que você realmente está deixando o seu orgulho de lado, porque as pessoas não gostam de ouvir. E o Senhor fala, a gente está lendo nessa jornada de Provérbios, como que é importante a gente ouvir. E é o pouco falar. O sábio, ele gosta de ouvir, ele ouve a instrução, né, ele ouve a correção, né? Então, é o quê? Realmente matando o orgulho, matando o nosso eu, né, para que nós possamos usufruir, né, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né, e é isso, né, que nós possamos realmente estar atentos em todo o tempo e ter esse governo, né, esse domínio de nós mesmos. Amém. Isso. Glória a Deus. E aí, encerra exatamente com essa, no versículo 6, né? E pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Então, essa misericórdia e essa verdade, realmente, o Senhor ele quer nos purificar. Né? Glória a Deus por isso, que a gente tem essa chance, novamente, de ser purificado por Ele. Né? Porque pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O 20 fala, ó, quem ouve a instrução prospera, né? E quem confia no Senhor é feliz. Então, que os nossos caminhos, né, possa realmente a gente confiar nele, depositar nele, né, os nossos caminhos, porque ele sabe realmente aonde ele sabe os passos que nós, o propósito de cada um, né? Então, que nós possamos depositar realmente os nossos caminhos, porque muitas das vezes, gente, por mais que nossos planos são bons, né? Igual tem até a passagem de Davi, né? Quando Davi ele teve o desejo de construir o templo, né? E ele foi até o profeta Natan para falar: olha, eu quero construir o templo. Olha só, que era um plano ótimo, né? Eu quero construir um templo, né? E Natan falou assim: nossa, Davi, constrói mesmo, né? Só que quando Natan foi embora, né? O Senhor falou assim: não, volta no Davi e fala que não é ele que vai construir. E vai ser o filho dele. Ou seja, muitas das vezes nós fazemos planos realmente, e os planos podem realmente ser bons, né? Mas o Senhor que sabe realmente aquilo que Ele quer, o propósito dele, né? Então, por isso que muitas das vezes a gente vai diante do Senhor, Senhor, abençoa esse plano, né? Mas muitas das vezes a gente tem que perguntar, Senhor, é da sua vontade esse plano?
né? Porque a gente só quer que ele cumpra, né? Mas a gente precisa realmente ter, porque ele vai falar, filha, não é esse plano que eu tenho para você, Ele né? E muda, muitas né? das vezes, né? Ele pode dar uma resposta que talvez não seja bom para você no momento, mas depois lá na frente você vai entender que realmente foi o melhor, né? Então nós precisamos realmente depositar realmente a nossa confiança, os nossos planos diante dele, né? Por isso que é muito sempre bom realmente ser humilde, né? Ouvir, né? Porque o Senhor tem sempre o melhor para cada uma de nós. E os planos deles são muito maiores, né, irmã? Do que os Muito nossos. maiores. Aí Porque às depois a vezes gente você fala acha que assim, ele te deu não naquele momento, mas lá na frente vai abrir uma porta tão grande que você nem imagina, nem porque a gente imagina, realmente é limitado, né? muito Então, limitado. realmente, Aí a gente olha fala assim, que Senhor, como foi bom obedecer. Fala assim, meu Deus, sim, Senhor, como que realmente, glória a Deus que eu obedeci. sim, Né? Então, ou seja, realmente os planos deles são muito maiores que nós. Por mais que tem coisas que realmente fogem da nossa rota totalmente, coisas que a gente nunca imaginou, nunca pensamos. Aí o Senhor só fala assim, vai por aqui. Aí você só obedece, você não está entendendo nada. Você só obedece. Daqui a pouco realmente vem algo tremendo da parte do fazendo tudo. Aí, Senhor. lá na frente você vai entender tudo. Então, realmente, ele governa nossos passos e a gente possa aprender com ele cada dia mais, né? Então, o temor do Amém. Olha aí, então. Senhor realmente é nos livrar do laço do mal. Ô, glória! Mais uma vez, ó, pra você ver, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente está aprendendo tanto sobre o temor aqui. Eu até anotei algumas aqui, mas depois eu vou anotar mais. Porque eu preciso, depois que eu me atentei. Ó, pra você ver, a gente já leu, ó, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. No temor do Senhor há firme confiança. No temor do Senhor é uma fonte de vida. No temor do Senhor tem o desvio do mal. Isso foi o que eu anotei alguns aqui, vou anotando mais. Porque realmente, assim, no temor do Senhor, realmente está a sabedoria completa, a plenitude, né? Amém, meninas? Amém. Glória a Deus, Jesus é lindo. E encerramos em nome de Jesus. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra neste dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor, Pai, que dirige os nossos passos. É o Senhor que conduz a nossa história. E queremos, meu Pai, ser direcionadas, conduzidas a cada vez mais na tua presença. Que o Senhor possa, Pai, cada vez mais ter esse acesso dentro de nós para conduzir os nossos passos, meu Pai. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por esta palavra. E sabemos, meu Pai, que a tua palavra ela não volta vazia. A tua palavra, Senhor, ela tem um poder tremendo, Senhor, de nos mudar, de mudar o nosso pensar, de mudar o nosso agir, de mudar as nossas atitudes. Pai, continua, Senhor, trabalhando dentro de nós, nos conduzindo para este lugar de maturidade, neste lugar, meu Pai, aonde o Senhor disse aqui na tua palavra que existe o alto caminho, Senhor, e queremos ser levados para este lugar, Senhor, nesse nível maior, aonde possamos, meu Pai, discernir, Senhor, os caminhos, meu Pai, que não agradam o Senhor. Pai, traga sobre nós, Pai, esse discernimento, nos ensina, Jesus, a como falar, a como se comunicar. Coloca, Senhor Jesus, realmente, Pai, as palavras doces nos nossos lábios. Nos ajuda, Espírito Santo, a frear os nossos lábios quando tivermos, meu Pai, iradas, nervosas, Senhor. Freia, Pai, os nossos lábios, para que possamos, meu Pai, cada vez mais ser levadas, direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, queremos, meu Pai, alcançar essa maturidade em Ti. Queremos, Pai, entender, Senhor, cada vez mais que os planos do Senhor são muito maiores que nós. Pai, traga sobre nós, meu Pai, essa confiança. Pai, traga sobre nós, meu Pai, esse discernimento. Traga, Espírito Santo, sobre nós, meu Pai, esse tempo, meu Pai, que o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Queremos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós como filhas. Pai, traga, Senhor, a verdadeira identidade sobre nós. Arranca, Pai, através do Pai, da tua revelação, da tua verdade, nos liberta, meu Pai, de toda natureza que não provém do Senhor. Queremos, meu Pai, cada vez mais ser transformados por essa palavra. Queremos, meu Pai, num avivamento que o Senhor tem para a tua igreja. Queremos estar envolvida neste avivamento, sendo cheias, sendo levantadas, instruídas por Ti para ser, meu Pai, um canal do Senhor para resgatar vidas, meu Pai. Que os nossos lábios, meu Pai, venham ter palavras de vida
vida, Senhor, para outras pessoas, que possamos ser essa mão estendida, que possamos, meu Pai, entender, meu Pai, que o plano do Senhor para cada uma de nós, Pai, é nos desviar de todo o mal. Pai, eu te louvo, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este tempo na tua presença, que sabemos, meu Pai, que a tua palavra, ela não volta vazia, e ela sempre, Pai, tem algo a nos ensinar, e muito obrigado pelo teu ensino de hoje. Pai, muito obrigada que eu oro, colocando diante do Senhor cada irmã, Senhor, que está aqui, aonde essa live chegar, Senhor, que realmente venha ser, Pai, uma resposta na hora certa, no momento exato, porque sabemos, meu Pai, que a tecnologia que o Senhor nos deu, Pai, como a internet, Pai, tem realmente abençoado muitas vidas, Pai, o propósito é esse, abençoar, Senhor, ajudar umas às outras, Senhor, entender, Senhor, que todas nós temos uma oportunidade de fazer diferente, de agir diferente, porque em Ti, Pai, tem uma purificação, em Ti, Pai, tem um limpar, tem umas novas vestes, tem um novo pensar, tem um novo falar, em Ti, meu Pai, que existe essa disciplina, é somente em Ti, meu Pai, queremos, meu Pai, ser disciplinadas e instruídas pela Tua verdade, é que eu oro, Senhor, colocando diante do Senhor este momento e Te agradecendo, Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelas Tuas revelações, pelo Teu ensino, muito obrigado, Senhor, que tanto nos acrescenta neste dia de hoje, é que eu oro te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meninas. Eu não consigo tirar foto, que só me vejo. Liliamara, tira aí, Liliamara, e manda para nós. Amém, meu amor. Nandinha, que bom te ver aqui. Um beijo, Mi. Meninas, até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se Deus quiser. Ele quer. Em nome de Bom Jesus. dia para todas, tá? Bom dia, viu? Tchau.